E aí, bora conhecer umas dicas de livros aqui com o Prof. Elvis no História em Casa? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elvis no História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai analisar aí um livro muito importante da história mundial, que é A Peste, de Albert Camus. Mas antes da gente continuar, diz aí, não estamos esquecendo de alguma coisa? Eu acho que você está esquecendo de alguma coisa. O que você está esquecendo? Está esquecendo de dar um like aí, dá um like aí já no vídeo aí, dá um like. Deixa eu ver se você está dando um like aí. Para quê? Para que o YouTube, então, reconheça que esse vídeo aí é muito importante, que ele precisa ser espalhado para mais e mais pessoas entrar em contato aí com esse conhecimento muito importante. Além disso, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilha com a galera e dá uma olhada também no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir a gente lá no Spotify, hein? Dá uma olhada lá e compartilha mesmo aí com a galera. Dá o like aí, gente. Bom, vai lá para você do quê? Esse livro aqui é muito relevante até no momento em que eu gravo, né, esta aula aqui, este comentário com vocês, que é agosto de 2020, né? Lembrando que, na verdade, não sei quando você está assistindo esse vídeo, de repente vai que é num futuro muito distante aí, né? Estamos no meio de uma pandemia, de uma quarentena. E que, na verdade, aí não sei se realmente estamos no meio de uma pandemia, de uma quarentena, porque você sai na rua, tá todo mundo na rua, pelo menos aqui, né, no interior do estado de São Paulo, Brasil, né, em agosto de 2020. Lembrando aí de que esse livro, é óbvio, é uma das referências básicas que nós temos nesse contexto aí de quarentena, além, é claro, de outros livros também, como Ensaios sobre a Cegueira e por aí vai, né, de José Saramago, que envolve também esse contexto, né, meio apocalíptico, até a gente poderia falar lá de Guerra Mundial Z também, entre outros, mas essa ideia então de uma grande alteração também, né, na vida aí das pessoas em geral, através, no caso aqui, né, ele faz a associação com uma doença, né, com a peste, que vai ressurgir aí numa cidade, uma cidade francesa, né, ou da Argélia, no caso, né, nesse contexto, né, e que essa doença aí ele faz uma alegoria, já voltaremos a falar, né, com a relação também da França lá ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Mas é bom lembrar aí um comentário sobre esse livro muito relevante para a gente, né, então, do jornalista, filósofo e também escritor francês Albert Camus, né? Lembrando que Albert Camus, né, foi muito aí relevante dentro do contexto também do desenvolvimento de uma corrente filosófica chamada, né, do absurdismo. E também aí, né, associar aí de que ele é considerado um escritor francês, apesar de ele ter nascido numa colônia francesa, Argélia, lá em 1913. Lembrando aí já nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914, vai até 1918. Lembrando também isso associar, de repente, para você o contexto lá de imperialismo, neocolonialismo, do domínio francês sobre regiões da África e a Ásia, ou também do processo posterior, né, de descolonização afroasiática e da libertação desses países perante essas potências industriais europeias, como Inglaterra, França e Bélgica, por exemplo, desde lá do século XIX. Mas isso é outro assunto aí. Lembrando também muito importante, né, que Albert Camus ganhou aí o prêmio Nobel, ou Nobel aí da literatura, em 1957. E além aí também, né, do livro A Peste, que esse aqui é meu, cheio de grifos e tudo mais, e é claro, né, o cheirinho básico aí também de livro, que é aquela coisa muito legal, né? O pessoal fala, tem um acesso aí de repente, vamos falar um tablet, um iPad, um Kindle, tem, né? Mas aí que vem aquela coisa do quê? Isso aqui não precisa de bateria, rapaz, moça. Isso aqui não precisa de bateria. A bateria do Kindle aí, do seu iPad, do seu tablet acaba. Mas essa aqui não acaba. É claro, não sei que você esteja com, né, 1 litro de gasolina e de repente aí fósforo e fogo para queimar. Mas queimar livro não é uma coisa de gente muito normal e legal, não. Até por sinal, outra associação seria também um grande livro lá, Fahrenheit 451. Mas focando aqui, né, que Albert Camus aí no seu livro aí, A Peste, né, ele vai desenvolver essa ideia, então, como eu falei anteriormente, de uma doença que vai se espalhar aí numa cidade argelina chamada Oran. Mas também é bom lembrar de outras obras relevantes dele, como O Estrangeiro e A Queda. Mas, especificamente aqui, né, na Peste, no livro A Peste, ele faz uma alegoria da condição humana. Também aí muito importante, né, ao mesmo tempo há uma
alegoria dos acontecimentos históricos próximos aí, né, à figura, né, do Albert Camus e, é claro, o próprio contexto aí em que está sendo escrito o livro, né? Só lembrando aqui, Albert Camus, em 1913 a 1960, e pelo, né, livro aqui nós temos 1947, né, o que seria então a primeira edição aí que foi publicada desse livro. Uma coisa também interessante, né, falando dessa situação de alegoria, de você apresentar uma coisa para você explicar outra, de repente, olha lá, o que abre para nós, pelo menos nessa edição aqui, vou dar uma lida rapidinho, né, que é um texto do Daniel Defoe, né, é tão válido representar um modo de aprisionamento por outro quanto representar qualquer coisa que de fato existe por alguma coisa que não existe. Tá entendendo? E para você que não está ligado de repente em quem é o Daniel Defoe, que eu vou repetir de novo aí para vocês, pleonasticamente, né, esse trecho, é o autor também lá do Robinson Crusoe, que é a história basicamente de um náufrago, né? E essa questão do assunto, que pelo menos nós vivemos hoje aqui em 2020, não sei aí você no futuro ou no passado, de repente, você que arrumou uma máquina do tempo, mas essa ideia aí de, né, esse isolamento aí que pelo menos deveríamos, né, estar vivendo. Então volta no texto introdutório aqui, né, que se coloca no livro, o texto do Daniel Defoe na A Peste, no livro A Peste, é tão válido representar um modo de aprisionamento por outro, né, você apresentar uma coisa, mostrar uma coisa, mas na verdade fazendo uma referência a outra coisa, quanto representar qualquer coisa que de fato existe por alguma coisa que não existe. Certo? Não sei se isso seria uma definição de uma alegoria, mas muito importante você lembrar, então, né, que já começa então esse livro aí com esse trecho. Uma coisa também então interessante é essa, né, de que a história se passa na cidade de Orão, uma cidade então, né, fictícia argelina aí, que representa essa ideia, né, dela ser assolada por uma epidemia. Olha que coisa, né? Por essa peste, então, até associação aí com peste negra, peste bubônica, no caso e tal. E ele também faz essa, então, né, alegoria associada aí à França ocupada pelo, né, a França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista e, consequentemente, essa epidemia ou essa infecção aí, né, do nazismo. Então, também ficar esperto aí de que, nesse contexto, né, de que o absurdo seria normal, de que o absurdo seria universal, essa situação, então, né, que estava marcando o momento histórico, né, que ele viveu, e é claro aí, né, essas situações que até hoje, né, aproveitando agosto de 2020, 75 anos do lançamento aí das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki também. E essa questão também é associada, interessante, né, até também de novo o momento da pandemia, da quarentena, né, de que às vezes pelo bem maior, pelo bem coletivo, você às vezes tem que, né, se privar de algumas situações individuais, até porque às vezes os seus direitos individuais são garantidos na coletividade. Mas aproveitando aí que eu peguei 2 trechos do livro para vocês aí, né, do Albert Camus, né, tá aí fumando cigarrinho, e você tem aqui para vocês, né, para darem uma analisada com a gente aqui, ó, tá aí, a partir deste momento, né, eu vou dar uma lida com vocês, tá? Então, a partir desse momento, pode-se dizer que a peste se tornou um problema comum a todos nós. Até então, apesar da surpresa e da inquietação trazidas por esses acontecimentos singulares, cada um dos nossos concidadãos seguira com suas ocupações conforme pudera, no seu lugar habitual. E sem dúvida isso devia continuar. No entanto, uma vez fechadas as portas, deram-se conta de que estavam todos, até o próprio narrador, que é um jornalista lá, metidos no mesmo barco e que era necessário ajeitar-se. Você está lendo aí comigo? Você que está me ouvindo no Spotify não, mas você está lendo aí comigo? Foi assim, por exemplo, que a partir das primeiras semanas, um sentimento tão individual quanto da separação de um ente querido se tornou, subitamente, o de todo um povo, e com o medo, o principal sofrimento desse longo tempo de exílio. Na verdade, uma das consequências mais importantes do fechamento das portas foi a súbita separação de que foram colocados seres que não estavam preparados para isso. Pô, aí, né, dá para mudar, então. Vamos para o próximo slide.
Aí vai para o próximo slide, tá? Então vai lá para vocês, né? Os seres que não estavam preparados para isso. Mães e filhos, esposos, amantes que tinham julgado proceder, alguns dias antes, a uma separação temporária, que se tinham beijado na plataforma, na plataforma da nossa estação, com 2 ou 3 recomendações, certos de se reverem dali alguns dias ou algumas semanas, mergulhados na estúpida confiança humana, momentaneamente distraídos de suas ocupações habituais por essa partida, viram-se de repente irremediavelmente afastados, impedidos de se encontrarem ou de se comunicarem. Sim, porque as portas tinham sido fechadas algumas horas antes de ser publicado. Você está acompanhando aí comigo? De ser publicado o decreto do prefeito, falando lá justamente, né, do fechamento e tal da cidade. Só para você lembrar também aí que eu acho interessante, que ele coloca aqui, né, um pouquinho mais para frente, aqui, ó, não está aqui nesse, mas espera lá, mas ó, vai lá no próximo então para gente, aqui, ó. As comunicações telefônicas interurbanas autorizadas a princípio provocaram tal congestionamento nas cabines públicas e nas linhas que foram totalmente suspensas durante alguns dias e depois severamente limitadas aos chamados casos urgentes. Isso aqui, na verdade, é uma coisa que eu achei bem interessante com esse lance da pandemia, da quarentena, né? O quanto somos dependentes da internet hoje em dia, porque estou dando aula online, estou gravando aqui e mandando, e você está assistindo pelo online aí, pelo YouTube e tal e tudo mais, e aí você tem essa ideia de que você imagina se fosse essa pandemia toda que nós estamos passando, essa quarentena, e sem essa tecnologia, né, sem o EAD que muita gente está reclamando e tal, mas que é o que tem para hoje, é o que vai ser de repente por muito tempo, mas essa ideia então de que o poder da adaptação do ser humano também em relação a esse contexto e talvez em alguns casos viva a ciência, viva o pensamento, né, a pesquisa científica que proporcionou, entre outras coisas também, é claro, como interesses de lucros, capitalistas e tal, mas a criação da internet, por exemplo, para bem ou para mal. Mas essa coisa da comunicação, então, né, nessa cidade também você pode falar que vai ficar sitiada aí. Nós temos uma outra referência, só para terminar e tal também, mais um textinho aqui para vocês que eu achei interessante, que pega ali, ó, mas cadê, rapaz, ali, ó. Alguns dentre nós, contudo, obstinavam-se a escrever e sem trégua para se corresponder com o exterior, imaginavam estratagemas que acabavam sempre por se revelar ilusórios, que essa coisa deles se sentindo lá extremamente fechados, eles começaram a tentar burlar, né, essa situação da limitação a 4 paredes aí. Será que é uma coisa que tem a ver hoje, né, com o Zoom, com o Meet, com o que a gente está tendo aí também agora, nesse momento? E para terminar aqui, que eu achei interessante, ó, né, no finalzinho, então nós as copiávamos maquinalmente, tentando por meio dessas frases mortais, né, que ele está falando das cartas lá que eles escreveram, dar sinais de nossa vida difícil. E, finalmente, a esse monólogo estéril e teimoso, a essa conversa árida com uma parede, o apelo convencional do telegrama parecia-nos preferível. Então, essa ideia aí que você tem, né, de que, nesse contexto, existia a única forma de comunicação aí o telegrama, né? E que era uma das formas de manter-se aí de repente esse contato, esse afeto aí com pessoas que ficaram isoladas, né? Fora da cidade ou dentro da cidade. E por sinal aí também um outro trecho que eu acho interessante, né, essa ideia aí de que impedir a volta do pessoal, né, que estava fora da cidade antes dela ter sido fechada. Mas logo estabeleceu que os repatriados, né, falando da prefeitura, que os repatriados não poderiam, em hipótese alguma, voltar a sair da cidade. Se eles voltassem uma vez para a cidade, eles não poderiam voltar a sair da cidade. E que, se eram livres para vir, não seriam para tornar a partir. Algumas famílias, poucas aliás, não levaram a questão a sério. E, sobrepondo a qualquer prudência o desejo de rever os parentes, convidaram esses últimos a aproveitar a ocasião. No entanto, os prisioneiros da peste logo compreenderam, né, que está aqui, né, logo compreenderam o perigo a que expunham os parentes e resignaram-se a sofrer a separação. Que é uma coisa, né, que muita gente fala, eu não aguento ficar sozinho, eu preciso de gente e tudo mais. E aí tem esse contexto, né, de repente burlar a pandemia e você arriscar
arriscar a levar aí o, né, vírus para uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais nova, que de repente vai retransmitir esse vírus mais uma vez. Bom, mas é isso aí, espero que você tenha gostado aí desse novo quadro aqui do canal. Vai mandando também suas dicas aí, de repente análise de livro pra gente ver e vamos interagir, que se você está acompanhando o canal, em breve a gente vai fazer uma live aí também. Por isso, de novo, não deixa de curtir esse vídeo, de ativar o sininho, dar uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir a gente lá no Spotify. Não esquece, hein? Dá uma olhada e compartilha aí, gente. Vamos fazer esses vídeos se espalharem mais e mais, hein? Valeu, galera. Até o próximo livro aqui também, né? Com o Prof. Elvis no História em Casa. Até mais. Tchau, tchau.